Vamos direto agora conversar com o Dr. Roberto, porque hoje a pauta vocês pediram. Como emagrecer, como perder peso sem perder músculo, ou seja, perdendo só gordura? Dr. Roberto vai responder. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Sempre um prazer tê-lo aqui no programa. Sempre meu. Hoje vamos ter uma dinâmica bem legal ao vivo. E antes da gente começar a pauta, eu vou dar um recadinho da Malu, que vai ter curso com a Malu, hein, gente? Entra no site que a gente passou, acessa o Insta dela, que lá vai estar contando direitinho, acho que é dia 14 de setembro, se não me engano, é isso? Vai lá que tá tudo bonitinho, explicadinho. Doutor Roberto. Vamos lá. Você trouxe uma dinâmica bem legal. Vamos lá. Pra gente entender por onde a gente começa. Onde está o erro? Por que as pessoas, quando acham que emagrecer, acham que é só subir na balança, ver menos ali e acham que estão emagrecendo? E não é isso, né? Na verdade, emagrecer errado é voltar a ganhar peso tudo de novo, Carol. E o nosso maior patrimônio de queima, sempre comparando a comida a um combustível e o nosso corpo a um motor, se eu emagrecer e diminuir parte da minha massa muscular, meu motor vai ficar mais econômico, vai queimar menos. Tá. E eu vou começar a ganhar o peso tudo de novo. Então, o grande objetivo, óbvio, é que eu emagreça gordura e preserve a minha fibra muscular. Esse é o grande objetivo para que não tenha efeito sanfona, para não ficar no tal do efeito ioiô. E hoje a gente tem visto, vai depender muito da escolha da dieta que você vai querer. Né? Se escolher o método errado, vai dar errado. E se você também ficar sedentária, também não vai ajudar muito. Tá. Então, nós vamos falar aqui da questão alimentar e da questão da atividade física, tá? Então, primeiro, Carol, eu quero fazer aqui demonstrar aqui com esses bloquinhos o que acontece quando a gente come, para onde se destinam os nutrientes que vêm do prato. Tá. Né? Aqui está aqui do lado, ó, eu coloquei os alimentos que a gente consome o quê? A gente consome proteína, a gente consome carboidrato, a gente consome gordura, já vamos falar disso. E vou montar o nosso corpo com que a gente tem as ações desses nutrientes, o que vai virar no nosso corpo, tá? Então vamos lá, primeiro vamos pensar assim, escolhi proteína para comer. Então aqui a proteína pode ser a carne, pode ser o ovo, pode ser o leite, pode ser o peixe, pode ser, né, os derivados dos laticínios, pode ser a proteína vegetal. Aqui tem também a proteína do feijão, da ervilha, do grão de bico, do shimeji, do amaranto, da quinoa, mas está aqui. Escolhi proteína para comer. Vamos deixar aqui nesse centrinho, tá? Tá. Depois vamos dar destino para eles. Agora, comi carboidrato. Tá? Carboidrato pode ser desde um alface, um legume, uma verdura, um cereal, o açúcar, o refrigerante, mas está aqui, comi carboidrato. A proteína foi digerida e virou aminoácido, chegou lá no intestino. E aqui o carboidrato, está aqui, ó, tá? E eu comi também gordura. Então vamos lá, comi, gordura vai virar ácido graxo, a gordura vai estar... Onde tem a proteína animal vai ter a gordura animal, na carne, nas aves, nos peixes, nos ovos, nos laticínios. E a gordura vegetal vai estar no azeite, vai estar na oleaginosa, na castanha, no abacate, mas comi gordura, que vira ácido graxo. Vamos colocar tudo aqui, ó. Certo. Tá aqui os alimentos que eu comi. Então vamos lá, vamos dar destino para eles, Carol. A proteína que eu como, além de várias funções importantes, produção hormonal, tem vários objetivos. O maior deles, o grande destinatário do aminoácido da proteína é formar nossos músculos. Então vamos começar a montar nosso indivíduo aqui, Carol. Vamos pegar aqui os aminoácidos, a proteína que veio do aminoácido e formei já um pouco do meu músculo. Tá aqui. Tá? Agora vamos pegar o carboidrato. O que acontece com o carboidrato? O carboidrato cumpre muitas funções, viu, Carol? Além de ser... o carboidrato vai virar glicose, né? A glicose é a fonte de energia para as células, forma o líquido sinovial, que é aquilo que lubrifica as articulações. Pela fibra também, pela carboidrato, a gente ingere as fibras, que também cumprem funções. Então, a gente não pode pensar em retirar o carboidrato, já vou falar daqui a pouco. A gente está errando na quantidade. Mas o carboidrato, a glicose e o carboidrato, além dessas ações, o corpo utiliza uma parte para virar uma pequena reserva, Carol. Ele une aqui, né, alguns bloquinhos de glicose e forma o que a gente chama de glicogênio. Por que esse glicogênio é importante, Carol? Essa pequena reserva de glicose para as horas de privação de energia. Por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente passa às vezes 8 horas sem comer nada. Como é que a gente não entra em hipoglicemia? O corpo humano fica 24 horas por dia
tentando manter níveis equilibrados de glicose no teu sangue para não faltar para o cérebro, senão a gente entra em hipoglicemia e perde totalmente os sentidos. Então, o glicogênio é a nossa primeira arma para que se mantenha estável o nível de glicose no sangue. Tá. Eu comecei a ficar muitas horas sem comer, glicogênio vira, aqueles saquinhos são abertos e a glicose volta para o sangue. Tá. E o corpo fica o tempo inteiro tentando recompor o glicogênio. Só que essa quantidade que a gente reserva não é muito não, viu, Carol? A quantidade de glicose que vira glicogênio é limitada. É uma quantidade de até 1,2 kg do nosso peso, tá? Não é uma coisa que a gente consegue estocar por muito tempo. É um estoque pequeno e que dura pouco, tá? Para as horas de privação. Tá, então, vamos colocar uma perguntinha já, Mar? Então, o diretor falou que já está chegando, eu já imagino, deve ter um monte de perguntas já. Perguntinha do público, que a gente vai juntando a explicação com perguntinha. Como identificar, então, se está perdendo a massa magra? Pergunta da Elza. Já já a gente vai responder a perguntinha. Vamos continuar o nosso raciocínio. Vamos lá. Entendemos, proteína vai para o músculo, carboidrato vai cumprir funções de energia e vai virar uma reservazinha pequena. Certo. E essa reserva, toda vez que é utilizada pelo corpo, o corpo refaz. Tá. O organismo tem que repor glicogênio, porque é isso que garante a gente não ter hipoglicemia o tempo inteiro. É uma reserva para as muitas horas que a gente não está na frente do prato. Perfeito. Tá? E é aqui que é o segredo da coisa na questão de não perder massa muscular. Nós vamos chegar aqui. Comi gordura. Vamos voltar aqui para a gordura? Tá aqui, ó. A gordura vira o ácido graxo, tá? São esses bloquinhos amarelos. Parte disso vai ser utilizado para renovar a membrana de células. E uma coisa interessante, Carol, a gordura vegetal poli e monoinsaturada, ela tem uma preferência para outras funções no organismo. Ela ajuda na renovação das membranas das nossas células. O ácido graxo que vem da gordura animal, ela tem uma preferência para virar mais reserva. Que reserva? Eu comi gordura, comi mais do que eu deveria. Usei uma parte para funções dentro do corpo. Ficou sobrando ácido graxo aqui sem ter onde enfiar. Esse ácido graxo que não tem onde enfiar vai ser, junto com a sobra da glicose que está vindo do excesso do carboidrato e não da presença do carboidrato, porque se comer a quantidade correta não tem problema. O excesso do carboidrato que vira glicose e o excesso do ácido da gordura que vira ácido graxo vai virar, Carol, o famoso tecido adiposo. Ele se une, já falamos aqui, moléculas de glicose com ácido graxo vira triglicerídeos. Então, como se, e isso vai aqui é a barriga, adiposo. isso aqui é a banha. É a banha. Então vamos juntar o nosso indivíduo? Então vamos pegar, ó. Tá aqui meu músculo, tá aqui meu glicogênio e tá aqui meu tecido adiposo. Tá, banha. Tá? Formamos o indivíduo. Eu peguei um dublezinho aqui, Carol, pra gente demonstrar daqui a pouco, ó. O que a gente tem que fazer, né? Isso aqui é para as pessoas lembrarem o que seria o correto. Tá. Engordar, Carol, é exagerar, obviamente, no excesso de glicose, de carboidratos, no excesso de gordura, é o que mais engorda a gente. Se eu exagerei em gordura animal e em carboidratos de carga glicêmica alta, açúcar, farinha branca, doces, refrigerantes, frutose em excesso, sucos de frutas concentrados, industrializados, tem muita frutose. A frutose também vira reserva de tecido adiposo. Tá. Comi mais do que devo, engordei. Ó, aqui estava eu antes e agora eu mais gordinho. Aumentei tecido adiposo. Ó. Tá. Deixa o câmera pegar ali. E aí, como é que a gente agora perde vamos fazer só isso sem perder Agora isso? vamos para o processo anterior? Então vamos lá, isso aqui é como eu devo voltar a ficar. Primeira coisa, as pessoas hoje caminham para dietas muito extremas. Então hoje a gente tem duas opções que a gente vê na maioria das vezes. Ou a dieta sem carboidrato, que é a dieta da proteína, que tira muito carboidrato ou até elimina, e as dietas muito restritivas em calorias, 500 calorias. Então a primeira coisa a gente que está em casa tem que entender que existe um raciocínio correto. Existe uma conta individualizada que os profissionais fazem, os médicos e os nutricionistas que não estão no modismo porque estão preocupados com a saúde do paciente. Não estou a fim de vender dieta de prateleira, não. Tá? A dieta de prateleira é para quem quer comprar resultado, acreditar que aquilo vai durar a vida inteira. Na verdade, o que eu preciso? Ter uma conta, é uma dieta chamada mista hipocalórica. O que é mista, Carol? Eu preciso de tudo, do carboidrato correto, da gordura correta e da proteína. Tá. Hipocalórica porque eu preciso comer uma quantidade um pouco menor para o meu corpo usar a reserva de tecido adiposo, tá? Então, se eu fizer uma dieta extrema, vamos supor, tirei carboidrato. O que vai acontecer no primeiro instante, Carol? Se eu tiro o carboidrato, o corpo vai ter que usar aquela reserva de glicogênio, lembra? Sim. Que é para as horas de privação de energia. Tirei carboidrato, fico sem energia. O glicogênio está aqui, ó, vai embora. Ele vai destruir também. Que legal. Alguns quilinhos a menos nos primeiros dias sem carboidrato, porque eu eliminei glicogênio. Quase 2 quilos do nosso peso é glicogênio e água. Tá. Você desincha nos primeiros dias. Aí continuei fazendo a dieta sem carboidrato.
o corpo vai ser obrigado a usar o meu tecido adiposo como energia. Não tenho mais glicogênio, então ele vai para o tecido adiposo. Ele vai lá e começa a metabolizar o tecido adiposo. Tá. Que legal. Tá tudo, por enquanto, dando certo. Virou energia tecido adiposo. Só que na persistência da falta do carboidrato, o corpo começa a fazer um processo, Carol, muito interessante, até para sobrevivência. Ele começa a transformar as proteínas do meu músculo, tá? Os aminoácidos começam a fazer um processo metabólico chamado gliconeogênese. Neoglicogênese é transformar o aminoácido do músculo, a proteína do músculo, em glicogênio, em reserva de energia, para poder, nas horas de privação, não ter hipoglicemia. E aí perde proteína. Aí você começa a perder massa muscular. Daí para frente você se lasca. Então, por isso que as dietas restritivas e o próprio, que tira totalmente o carboidrato, não dá certo. Não dá certo. E vamos lá. Deixa lá. Low carb, Carol. Low carb é menos carboidrato, não é sem carboidrato. É aí que as pessoas confundem. E low carb é legal? O low carb é legal. Agora, qual carbo que eu devo tirar? Então, vamos concluir aqui. É como eu faço para os meus pacientes. Tá? Primeiro, analisa a composição corporal para saber o que você tem de músculo. Certo. E saber depois se você está perdendo peso poupando. Isso é que todo profissional tem que fazer. O que tem que se diminuir do carboidrato, Carol? Os carboidratos de carga glicêmica e glicêmico alto. Tá. O que eu chamo de low carb? Eu não coloco açúcar, eu não ingiro doce, que vem do açúcar, eu não ingiro farinha branca, eu não ingiro sucos de frutas industrializados, eu evito o refrigerante e evito a bebida alcoólica. Isso é low carb. Tá? Então, aí o que eu mantenho como carboidrato? Legumes, verduras, cereais integrais, fruta, até 2 no máximo. E coma, ao invés de usar o suco. Tá? Isso para mim é low carb. E cereal, porque cereal, batata doce, pode fazer parte da minha energia. Eu não preciso eliminar, mas eu tenho que comer quantidades menores. E eu deixo para o meu paciente no máximo 40% de carboidrato. Já é low carb. A maioria das dietas convencionais, ou assim, o tradicional, quanto eu devo comer, se recomenda 55% ser carboidrato. Eu coloco 40%. Eu não precisa, já é um low carb com a gente já não queima correto. tanto assim, né, doutor? Exatamente, tá bom demais 40%, numa dieta, equilibrada. Até 30% do aporte energético, proteína, Carol. Tem uma conta que a gente faz, 2 gramas por quilo de massa magra, não de peso total. Essa é a quantidade que eu dou tijolinho suficiente para renovar meu músculo. E preciso de um esforço mínimo para o meu músculo trabalhar. Uma sequência, vai fazer atividade física, pegar um pezinho leve com bastante repetição e não tanto peso. Eu não posso hipertrofiar agora porque eu não vou ter energia para isso. Primeiro eu tiro um pouco do carboidrato para emagrecer. E correr, por exemplo, essas atividades mais intensas? Atividade física aeróbica sempre mobiliza reserva de gordura. Então, sempre que eu faço um esforço que não seja tão intenso, mas que é de resistência, eu utilizo mais tecido adiposo como energia. Então, eu devo fazer as duas atividades, um pouquinho de esforço muscular e aeróbica, para queimar gordura aeróbica e poupar meu músculo, o esforço muscular leve e não extremo. Hipertrofia depois que emagreceu. Agora, eu vou te fazer a pergunta da pauta. Antes de malhar, para quem quer perder gordura, para quem precisa perder aquela gordura localizada sem perder massa magra, pode comer muito carboidrato antes de malhar? Por quê? Teoricamente, esse carboidrato vai ser queimado, mas e o que está estocado? Depende do seu grau de treino. Se você for fazer um treino de grande esforço, você provavelmente vai queimar. E o glicogênio que é espoliado durante a atividade vai ter que ser reposto. Então, eu preciso de um aporte correto de carboidrato, só para fechar a gordura que eu não falei. Proteína, gente, metade animal, metade vegetal é o correto. Tá legal. Tá? E gordura, 30%, 40% carboidrato, 30% proteína, sendo, se possível, metade animal, metade vegetal. Gordura, não predominar demais a animal, porque o ácido graxo da gordura animal tem mais preferência para virar reserva de tecido adiposo. Vai pra banha. A gordura vegetal nem tanto, não tem tanta afinidade, é para outras finalidades. Por isso que o abacate é legal, azeite. Sim, em quantidades corretas, e deixo 30% de gordura. Pronto, Carol, essa dieta chama-se mista hipocalórica, calculada para quem nos procura, porque a gente analisa o indivíduo para depois propor e não vender a dietinha da prateleira para você comprar, porque está servindo para todos. Não está servindo para você, que é um indivíduo único e que só o médico nutricionista correto pode te avaliar. Não caia na cilada e faça atividade física. É para sempre. Para sempre. Porque é impossível tirar todo o carboidrato. Meu paciente não faz dieta, ele faz reeducação alimentar. Ele faz reeducação alimentar. Está muito bem, obrigado. Olha, doutor Roberto, mais parabéns. O nutricionista, mais o educador físico. É a tríade que funciona. Médico correto, nutricionista correto, educador físico correto. É a tríade que não falha. E as comidinhas da Malu, a marmitinha da Carol. E a gastronomia correta, que sem ela a gente também não consegue viver a vida, né? Olha, gente, tem que ser feliz. Então, quer saber mais? nutrasaude.com.br ou lá, @, doutor, tem o doutor abreviado, né? @doutor Roberto.